Olá pessoal, professor Wilson de volta agora com a nossa quarta aula de redação dissertativa. Como eu prometi, vamos fazer a análise, vou fazer a análise de duas redações, nota 100 do TRT, certo? Ah, mas TRT é redação, como eu falei, gente, assim, ó, não te assusta com a banca, é FCC, tá? Mas a questão não é se é TRT, TRE, Banco do Brasil, Caixa Econômica, vestibular, é uma redação, é um texto. Então é um texto dissertativo, argumentativo, eu vou colocar as ideias, o argumentário e eu vou mostrar a estrutura, aquela que eu mostrei na aula anterior. A introdução, o desenvolvimento, a conclusão e as partes, aquilo que eu comentei eu vou mostrar na própria redação, certo? É só acompanhar agora aí, eu vou colocar, vai aparecer na tela para vocês e nós vamos ler juntos e eu vou mostrando parte por parte do texto, certo, queridos? Vamos lá? Muito bem, pessoal, olha só, a primeira redação que eu vou avaliar com vocês é do TRT da 9ª região, certo? De 2013. O tema é fronteiras territoriais e suas implicações nas relações entre países vizinhos. Eles colocaram um textinho base ali, um texto para que vocês possam refletir a respeito, muito breve, muito curtinho, né? E a reflexão para que vocês pensem, né, a partir dali. E outro detalhe importante, isso aqui é o tema, tá? Vocês não poderão colocar o tema como título, se vocês quiserem colocar. Normalmente, em se tratando de TRT, o título é opcional, tá? Então, ele começou o texto, a pessoa começou o texto, ele dividiu esse texto em 4 parágrafos, introdução, 2 de desenvolvimento, e 1 de conclusão. Então vamos ver como a introdução foi construída. Vamos lá? As fronteiras territoriais constituem uma área estratégica de vital importância não apenas para a manutenção da soberania nacional, como também para a relação com os países vizinhos. Então o que é este primeiro período? É a apresentação do tema, já sei que ele vai falar de fronteiras, na relação de soberania e com os vizinhos, olha lá, né? Então, e outro detalhe importante, ele já apresentou aqui, ele apresentou o tema e já apresentou o ponto de vista, a tese, constitui uma área estratégica de vital importância, esse é o ponto de vista dele, tá? Agora, o que ele vai usar para provar esses argumentos? Por que ele diz que é de vital importância? Agora ele vai apresentar os argumentos. Mais do que meros limites geográficos, representam verdadeiros portos, entre aspas, de entrada e saída do país. Agora, o segundo período trouxe um argumento. Terceiro período, essa proximidade física entre países vizinhos traduz uma natureza peculiar das áreas fronteiriças, ora como zonas de tensão, ora como zonas de cooperação, o que reflete sensivelmente nas relações internacionais entre vizinhos. O que ele colocou lá, né? Já apresentou e mostrou aqui. Então esses são os dois argumentos. Então, como portos de entrada e saída, e a área em que tem que haver cooperação, em que há tensão e que há uma relação de cooperação. Muito bem. Apresentou o tema, apresentou o ponto de vista e apresentou os argumentos. Primeiro parágrafo de desenvolvimento. Ele deveria aqui ter trazido primeiramente o primeiro argumento que ele apresentou, né? Essa seria a parte mais lógica. Se eu não seguir essa ordem, não tem problema. Mas o legal é apresentar o argumento 1 e 2 e depois trazer na mesma ordem, né? Então ele começa o primeiro parágrafo de desenvolvimento da seguinte forma. Convém primeiramente, olha lá, o primeiramente trouxe essa relação, que eu estou apresentando o primeiro argumento. Primeiramente, destacar que as fronteiras costumam ser associadas à defesa militar. O que é esse primeiro período, essa primeira frase? É o tópico
frasal, um resumo, a frase síntese do que vai ser abordado neste parágrafo. Então, o que vai ser abordado nesse parágrafo? Fronteiras associadas à defesa militar, que foi o segundo argumento que ele trouxe ali na introdução. Esta permanece como uma de suas características principais, sendo imprescindível a presença das Forças Armadas. Está desenvolvendo toda a ideia que ele apresentou ali, não vai apresentar ideia nova, ele vai desenvolver aquela frase síntese, aquele tópico frasal que ele apresentou. Isso serve para guiar, né? Seguir o raciocínio, né? Manter a linha de raciocínio. Sendo imprescindível a presença das Forças Armadas nessas regiões, de modo a evitar e eventualmente reagir a ataques militares de outros países. Contudo, nos dias atuais, a defesa nacional passou a abranger também a repressão a crimes internacionais, como o tráfico de drogas e armas, sendo necessário um certo grau de cooperação, que é o que ele comentou lá, pode ver que tá o que ele apresentou na introdução, ele trouxe para cá, entre os governos vizinhos para o sucesso destas operações. Mas não seria dessas? Tudo bem, isso aí é um outro detalhe. A questão de como muitas vezes, né, a gente acaba se atrapalhando no emprego de um pronome, alguma coisa, isso é um detalhe. Mas ele tirou nota 100? Sim, tirou. Realmente, assim, consideraram um bom texto e não houve nenhum desconto aqui, tá bom? Então, o que ele apresentou, ele discutiu. Segundo parágrafo de desenvolvimento. Começa como? Além do combate ao crime, o que isso aqui faz? Esse é um elemento que conecta com o parágrafo anterior. Então, são os elementos coesivos que fazem a conexão. Como é que ele começa o primeiro? Convém primeiramente destacar. Então, essa é a maneira de ele iniciar esse texto e mostrar que está iniciando. E depois ele veio com, além de, que soma, né? Essa ideia de soma em relação ao que foi apresentado anteriormente. Então, uma conexão perfeita. As áreas de fronteira também se notabilizam pela necessidade de regulação e fiscalização do fluxo de bens e pessoas entre países. O que é este primeiro período, esta primeira frase do segundo parágrafo de desenvolvimento? Como é que é o nome? Não ouvi. Tópico frasal, show de bola. Então, por meio desta frase, eu identifico o que vai ser tratado neste parágrafo. Os portos que ele cita lá na introdução, lembra? Olha lá, portos de entrada e saída. Aqui, só trouxe dessa forma. Olha lá, fiscalização do fluxo de bens e pessoas. Agora ele tem que tratar necessariamente disso. Dessa maneira, elemento coesivo, as operações de importação e exportação de produtos, bem como de imigração e emigração de indivíduos, também demandam cooperação. Então ele retomou a ideia da cooperação como algo genérico, entre países. Em regiões povoadas, como a fronteira do Brasil, o que ele traz agora? Ele traz um exemplo para ilustrar, para dar qualidade para o argumento, senão fica uma ideia muito vaga. Em regiões povoadas, como a fronteira do Brasil com o Paraguai, por exemplo, só um exemplo, esse por exemplo mostra que existem outras situações, esse aqui é só um exemplo, na qual a prática do contrabando é frequente, ideia que todo mundo, né, comum, um senso comum, todo mundo sabe. Vislumbra-se com maior facilidade a importância de boas relações que os países vizinhos devem manter, muito embora também ocorram atritos comuns em se tratando de relações internacionais. Enfatizou a cooperação, e a harmonia que deve haver. Não trouxe nenhuma ideia maravilhosa, mas trouxe um exemplo, ilustrou, perfeito. Então aqui ele encerrou a conclusão, encerrou o desenvolvimento. Agora ele vai para o quarto e último parágrafo, que vai ser a conclusão. O que é a conclusão? Vai fazer uma apreciação do texto, vai reafirmar o ponto de vista, vai reafirmar os argumentos e ele pode sugerir aí uma intervenção ou não, né? Questão de cada um. Assim, portanto, dessa forma, né? Vejam ali, é um elemento que faz a coisa e faz o encerramento. Assim, não há como negar que as regiões de fronteira possuem importância destacada no âmbito das relações internacionais. Reafirmou o ponto de vista,
seja nas esferas comercial, militar ou diplomática, que seria seja nas esferas, teria que usar o seja aqui, né? Mas tudo bem, aí é só um detalhe. Portanto, o bom, por isso que ele usou um assim ali, porque ele quer, né, usar o portanto depois, olha ali. Portanto, o bom relacionamento com as nações vizinhas começa com uma boa gestão na área fronteiriça, de modo a atenuar ou eliminar eventuais tensões, bem como atuar conjuntamente na fiscalização aduaneira, no controle de imigração e no combate à criminalidade no interesse comum de todos. Ele reafirmou, olha lá, fiscalização aduaneira, controle de imigração, não falou dos portos e da criminalidade? Pode ver, tudo o que foi abordado no texto, ele retomou aqui, reafirmou, com outras palavras, disse, né, fez um fechamento, disse a mesma coisa, só fez um fechamento, organização perfeita, show de bola. Certo, queridos? Tranquilinho? Vamos para a próxima, então? A próxima é no TRT da Primeira Região 2013. É com o seguinte tema: a música popular como expressão de valores culturais brasileiros. Nesta redação, a pessoa utilizou 5 parágrafos, 3 de desenvolvimento. A letra era pequena, coube nas 30 linhas, então 3 parágrafos de desenvolvimento. Eu acho um pouco arriscado, essa pessoa realmente fez um texto muito bom, deu tudo certo, tá? Mas é arriscado, cuidado. Esta redação tem título, a pessoa optou por colocar um título, né? Como eu falei, TRT, normalmente eles colocam que o título é opcional, e a partir do tema, ela leu o tema e criou o seu texto a partir desse tema. Então vamos ver como ela constrói o texto. O título, né, do texto é História Contada por Música. A música popular representa no Brasil, olha lá, música popular como expressão de valores culturais brasileiros. Então eu tenho que falar de música popular, tenho que falar de valores culturais, tenho que falar de Brasil. Vejam, o que é colocado no tema a gente tem que aparecer, eu tenho que mostrar para o corretor ou avaliador que eu sei do que eu vou falar, né? Que eu estou seguindo aquilo que me foi solicitado. Tá? Então isso é imprescindível. Então a música popular representa no Brasil, então a música popular brasileira, tá? Instrumento de grande relevância na expressão das origens históricas de seu povo. Ponto. Este primeiro período, esta primeira frase, traz o quê? Traz o tema música popular como instrumento de expressão das origens históricas e traz o ponto de vista, a tese, instrumento de grande relevância. Essa é a opinião dela. Tá? Então aqui a tese, o ponto de vista e o tema apresentados no mesmo período. Tá? E agora os argumentos. Essa manifestação cultural ao lado da literatura coloca-se como requisito essencial para o entendimento das transformações do país e de seus valores. Então, tem que falar o que são essas transformações e o que são os valores. Isso não diz nada. Aqui na introdução não há problema. Agora eu tenho que necessariamente dizer o que são as transformações e o que são os valores no texto, ou seja, no desenvolvimento. Então, como começa o primeiro parágrafo de desenvolvimento? A história brasileira é, de fato, melhor compreendida quando analisada juntamente com sua música. Ponto. O que representa esta primeira frase, este primeiro período? Muito bem, o tópico frasal, ou seja, a frase síntese. O que ela vai dizer aqui, a respeito do que ela vai falar neste parágrafo. Então, a história analisada juntamente com a música, a avaliação da história com a música. Por meio da capoeira, então tem que desenvolver isso, já trouxe ali. Por meio da capoeira e das danças indígenas, por exemplo, para não limitar, é só um exemplo, ela coloca, né? Percebe-se a influência do negro africano e do índio na formação do país. Além disso, as canções tradicionais, além os elementos coesivos, além disso, as canções tradicionais de suas diferentes regiões revelam a forte participação de povos estrangeiros na cultura nacional. E aí cita como exemplo também para ilustrar, senão ficaria uma ideia muito vaga. Como a influência germânica no sul
e italiana no sudeste do país. Show de bola, tá? Falou da relação da música, da influência dos povos, tá? Show de bola. Agora, o segundo parágrafo de desenvolvimento. A música popular, além de narrar a evolução, tá aqui, ó, o elemento que faz a conexão com o parágrafo anterior. Além de narrar a evolução histórica. Então, além disso, tem mais coisa. Olha que legal, tá? Então, o texto vem seguindo de uma forma bem suave, e bem harmônica. A conexão, eu consigo fazer a leitura e compreendendo parte por parte, o texto leve, suave, bem tranquilo. Então a música popular, além de narrar a evolução histórica brasileira, já serviu também como forma de crítica ao sistema político vigente. Pim, pom! Vai falar do quê neste parágrafo? Tá aqui o tópico frasal, qual vai ser? Crítica ao sistema político, ou seja, a música como crítica. E aí vai mostrar, olha lá, olha o que ele traz aqui. Na época, ele ou ela, né? A pessoa. Na época da ditadura militar, aqui ó, relação histórica, a música foi importante arma no protesto popular contra a opressão. Show de bola! De maneira mais ou menos disfarçada, muitos artistas expressaram nos festivais a insatisfação da sociedade com o regime militar, ao mesmo tempo em que incitaram as pessoas a reagir, como se vê nos versos. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Mas eu posso usar a música na minha redação? Não, como eu falei, já falei sobre isso, eu não posso usar música, posso usar ditado popular, não. Mas se o tema é sobre música, e o tema aqui é sobre música, é claro que eu posso colocar uma música, é óbvio, né? Então, perfeito. Ainda deve ser destacado que a música popular funciona como espelho do povo brasileiro, na medida em que ele reflete seus valores e suas preferências e até seus medos. Aqui os valores. Perceberam? Tudo que ela apresentou na introdução, ela está trazendo aqui. Não por acaso, o samba tornou o país mundialmente conhecido como uma terra de pessoas alegres, esperançosas e hospitaleiras, mesmo quando atormentadas por problemas sociais. Por outro lado, canções como Garota de Ipanema oferecem um pouco a beleza de suas pessoas, de sua natureza. Show de bola, né? Então, ainda deve ser destacado, olha como ele começou. Então, fez aqui mais um elemento que conectou com o parágrafo anterior, tá? O ainda. E o encerramento, a conclusão, uma apreciação do que foi dito, reafirmando o ponto de vista e os argumentos. Tá? A música popular, assim, dessa forma, desse modo, portanto, ajuda a contar a história da nação brasileira. Beleza, foi pedido ali. E suas transformações ao longo dos séculos. Quais transformações? Fala ali da questão histórica e tudo mais, né? Questão política. Revela também os traços culturais marcantes, tá ali o que ele pediu. E muitas vezes serve como voz para o seu povo, olha lá. A parte política, a voz, retomando, reafirmando. O que a torna um elemento fundamental, reafirmando o ponto de vista, para a formação da identidade cultural brasileira, que foi pedido lá no tema. Perfeito, perfeito, perfeito. Muito bem. Certo, queridos? Show de bola, a análise para que vocês vejam como é fácil, mas é legal fazer isso que eu fiz com outros textos. Seguir a lógica e fazer isso com o texto de vocês. Será que eu estou seguindo essa lógica? Estou conseguindo colocar o tópico frasal? Nós vamos voltar a falar do tópico frasal em uma aula específica sobre ele. Certo, queridos? Deem aí o joinha, o gostei. Se gostaram, importante, compartilhem as nossas aulas. Material gratuito, com qualidade para vocês. Grande abraço!